Oi, Isa, como é que vai? Tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia. Que bom que deu certo, né? Nossa conversa estava pendente aí já faz alguns Já faz um tempo. meses, mas que bom que deu certo. Isa, obrigado por ter topado aí o Obrigada convite. pelo Estou super convite. animado para te conhecer, né? Porque eu te conheço por tabela, eu te conheço pelos vídeos no YouTube, principalmente pela transmissão do Polo nos Jogos do Rio 2016. Uhum. E eu não sei se eu já te encontrei pessoalmente alguma vez lá no Clube Pinheiros. Eu já te encontrei quando você era bebezinha no colo dos seus pais, com certeza, mas depois de adulta eu acho que eu nunca mais te encontrei. Mas eu estava aqui fazendo uma pesquisa e preparando a pauta, e depois você me contou, né, que o teu nome é esse, Isabela Maisá Chiappini. Isso. E aí que eu notei, eu tinha escrito errado no primeiro momento, que é Isabela com Z, né? Mas Isabela Z. com 2 L's, o Maisá com 2 Z's e o Chiappini com 2 P's. Isso deve ser É, uma coisa que incomoda na hora que você tem que preencher, passar nossa, o teu toda nome para vez. alguém, né? Sei lá, no celular, né? Tipo, pelo telefone, passando o nome. Olha, é Isabela com Z e 2 L's, é Maisá com 2 Z's e é Chiappini com 2 P's. Pelo telefone é complicado. Quando assim é pessoalmente que pedem, você pode falar seu nome, por favor? Eu já dou meu documento para facilitar a minha vida e a vida da pessoa. É. Entendi, legal. Esse sobrenome Maisá que veio da tua mãe é diferente, né? Assim, ele tem alguma ascendência oriental? De onde que vem esse Maisá? Já que você é É, mestiça, né? Talvez quem esteja nos vendo não perceba tanto, mas né, a Raquel, não, é a sua mãe é mestiça. japonesinha, né? Mas o mais é italiano. E veio da sua mãe? É, que o pai dela tinha descendência italiana. Eu não sabia, essa novidade. Por isso que eu falei É, Maisá, é Maisa. é, é. Cara, que legal. Então por isso que você tem também a nacionalidade italiana, né? Ficou mais fácil ainda, né? Parte de mãe e parte de pai. Eu fiquei mais pro lado da Itália do que Entendi. do Japão. Caramba, que mistura, cara, que legal, É, bacana. E você estava me contando numa das trocas de mensagens que a gente fez que você tenta tocar violão e que as pessoas dizem que você canta bem. Você é uma pessoa, então, que eu imagino que curta. Não, não vou pedir para você cantar aqui nem tocar violão, fica tranquila. Mas, se a você quiser, vergonha em pode. pessoa. Não, Se não você quiser, parece, mas pode. sou envergonhada. A música tem um papel importante na tua vida? Você curte, assim, você ouve música o tempo inteiro? Eu ouço bastante música, principalmente na época, assim, das Olimpíadas, quando eu comecei a fazer terapia. Uhum, A minha psicóloga me indicou música para relaxar, assim, antes dos jogos, que eram mais importantes. uhum, Então, desde então tem um papel bem importante para relaxar, assim. uhum. Legal. E no dia a dia você ouve, sei lá, quando vai para o clube treinar, no deslocamento, no carro de Sim, bicicleta, sei lá, entendi. aham, no Legal, carro sempre uma musiquinha. legal. E essa história do violão é uma coisa que você tem regularidade ou de vez em quando você tem violão em casa? Eu tenho violão em casa. Esse hobby começou mais na quarentena. Tipo, eu sempre tive vontade, mas nunca tive tanto tempo assim, por Uhum. causa dos treinos. Aí na quarentena, que não tinha nada para fazer, Pois é, pois é. é... aí eu comecei a aula online, fiz bem pouquinho assim, mas já foi o suficiente para tipo tocar umas musiquinhas básicas assim. Uhum, Aí durante o dia, se eu tô tranquila, eu pego o violão pra tocar um pouquinho, pra relaxar, pra uhum. me divertir. Eu acho que o instrumento ele oferece, ele proporciona para quem vive nessa rotina de treinar muito, um contraponto exatamente para você fazer uma atividade que não, né, não tem desgaste físico, e você se Sim. concentra naquilo que você está fazendo, então você tira a cabeça por alguns momentos daquela rotina de treinar Isso é a comendo muito, melhor parte, tipo, é. você tira a cabeça de acho que de tudo, né. Uhum. Legal, bacana. E que tipo de música que você mais gosta? Ou que tipo de música que você tem ouvido agora Hum. recentemente? É difícil escolher, mas acho que a que mais toco é, tipo, sertanejo. Eu gosto Você bastante de gosta, tá. sertanejo, mas eu sou bem eclética, eu gosto de todos os tipos de música. Uhum. Legal. Bom, eu falei aqui na introdução, né, que você
é filha do teu pai e você é filha da tua mãe. E eu imagino que para eles, eu quero abordar esse assunto um pouco mais para frente, mas eu Hum. imagino que para eles seja uma enorme satisfação, né, de ter você e o teu irmão, o Bruno, jogadores de seleção e conquistando títulos importantes. E é claro, né, você é, é um pouco da sua mãe, um pouco do seu pai, mas você é muito você, né? Como eu também Uhum. disse aqui na introdução. O quanto que você acha que esse teu talento ele é herdado dos teus pais? O quanto que você acha que eh, isso te beneficiou para você ter o condicionamento físico que você tem, que é óbvio que é excelente, né? Ainda mais por conta, né, da prática do polo aquático, né? Polo aquático, se tem algum ouvinte aí que não sabe, polo aquático não é com os pés, você não joga com os pés no fundo da piscina, né, apoiada em pé, né, muito pelo contrário, né, porque tem até gente, tem gente até hoje que fala isso: "Não, polo aquático é difícil, não dá para pôr o pé no chão". Polo aquático nunca deu para pôr o pé no chão, não se joga com os É, pés no chão, é proibido pôr os pés no chão, aliás, né. a gente nunca tá Mas parado. exato, então exige um condicionamento físico bem grande, mas, não adianta ter condicionamento físico se você não tem a visão de jogo, se você não tem habilidade técnica específica para fazer os gols, que no seu caso é a sua especialidade. Uhum. Então, você consegue dizer assim o quão importante você acha que foi você ser filha dos seus pais que são jogadores, eram jogadores, são jogadores de muito talento? Ah, eu acho que com certeza facilitou minha vida, né, porque acho que desde pequena eu já entendia um pouco mais do que as meninas que tinham começado junto comigo. Acho que também pelo fato de eu conviver desde pequena, indo em todos os campeonatos, assistindo, entre aspas, né, porque eu era muito pequena, então eu ficava mais Uhum. É. brincando do que assistindo, mas no fim assisti um pouco. Eu acho que me ajudou bastante isso com visão de jogo, com certeza a influência no talento que eu tenho pro esporte foi meu pai e minha mãe. E a E você cobrança acha deles também. claro. E você acha que você, chegou no nível que você chegou, eh, mais pelo talento, ou mais pela sua dedicação, pelo seu esforço, pelo seu empenho? Você sente que você tem facilidade para algumas coisas ou você tem que se empenhar e você acabou, conseguindo aprimorar o teu chute, né, chute para quem não sabe também é com as mãos no polo aquático que se fala chute, o teu chute, a tua posição dentro da piscina, a tua postura, a agressividade e tudo mais, isso foram aptidões que você foi trabalhando e desenvolvendo desde quando você começou lá atrás com 13, 14 anos? Ah, eu acho que só talento é difícil, acho que qualquer pessoa ir tão longe. Então acho que é bem uma mistura dos dois, assim. Eu tenho muita facilidade, graças a Deus, principalmente para nadar, assim, para recuperar o aeróbico. Posso ficar bastante tempo sem treinar, quando eu volto eu pego muito rápido. Uhum. Isso era bom porque eu me lesiono bastante, então muitas vezes eu fico sem treinar por causa de lesão de ombro, de virilha. Então, aí eu fico esse tempo fora d'água, sem treinar, e aí quando eu volto eu consigo recuperar rápido. Isso é uma coisa muito boa, eu tenho facilidade nisso. Mas eu acho que foi também fruto de muito esforço quando eu era mais novinha. Você treinava muito? Eu treinava muito, eu sempre tentava ser a primeira a chegar e a última a sair, assim, da piscina. Isso você reconhece como também uma vontade sua ou houve em alguma maneira, uma vontade de também agradar aos seus pais? Tipo: "Ah, eu vou Acho mostrar para o que meu pai, vou mostrar para minha mãe que eu sou esforçada", e isso acabou levando você claro que esse não é o único ingrediente de uma pessoa ser talentosa e ser bem-sucedida, uhum. mas você acha que houve isso da sua parte, mesmo que não houvesse da parte deles? Ah, eu acho que teve uma parte, tipo, de fazer por mim, e teve uma parte, acho que não foi nem de agradar, acho que foi uma cobrançazinha, assim, do meu pai falando sempre falando, os melhores jogadores sempre são os primeiros a chegar, os últimos a sair. Então, tipo, Tá, sempre tinha uma cobrança ali dele.
Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho da tua infância. Você, né, como eu imaginei, né, você vivia na beira das piscinas ou dentro delas, e você teve contato com o polo aquático, então você nem se lembra desde quando, óbvio, né? Eh, Foi um esporte que te interessava? Porque, que eu imagino, né, muito embora você também devesse já ser amiga das filhas e dos filhos dos amigos dos seus pais, porque vocês estavam ali, mas a gente vive num outro ambiente normalmente, que é o ambiente da escola, que é um ambiente, completamente diferente do ambiente do polo aquático. Você sentia essa atração também pelo polo aquático, ou foi alguma coisa natural, ou você não tinha, você só estava lá porque teus pais estavam? Não, assim, a minha vida inteira eu estava lá porque meus pais estavam, que eu me lembre não tinha, tipo, ai, nossa, quero muito fazer isso. Eu tinha que fazer algum esporte que era o que meus pais pediam. Então, desde quando eu tinha 6 meses, assim, eu já nasci na piscina, que já me colocaram na natação desde pequenininha. E a minha vida inteira eu fiz natação até acho que uns 12 anos eu ter que decidir se eu queria fazer natação, se eu queria fazer outro esporte, e aí eu fui tentando outros esportes até antes do polo, porque ah, o polo era no horário também da minha escola, porque eu estudava no período da tarde, então impedia um pouco de eu praticar. E aí eu fui tendo que fazer outros esportes, fiz natação, fiz também um pouco de vôlei, fiz judô. Aí até que eu comecei o polo com 12, 13 anos e odiei. Essa história essa história é legal. Por que que você não gostou, Isa? Ai, porque aquela época que eu comecei era só tinha menino. Tipo, tava muito difícil de encontrar menina pra É jogar. É difícil. muito difícil ainda. É. Então, era só eu e os meninos, e aí eu me sentia meio. Eu me dava bem com os meninos, mas ao mesmo tempo me sentia sozinha, porque eu não ia poder jogar, né? Eu ia jogar. Não tinha time feminino. Aí eu, aí eu pensava, ai, que esporte chato, mas na minha cabeça era tipo, eu tinha que fazer porque meus pais queriam que eu fizesse. Uhum. Aí um dia eu falei assim, não quero mais fazer, quero fazer outra coisa. Aí eles falaram, não, tá bom, você não vai fazer polo, mas você vai fazer outro esporte. Aí eu comecei a jogar handball. E era obrigada a fazer natação. Fazer um polo separado, né? Aham. Aí, mas natação eu odiava, odiava, odiava. Era só porque eu era obrigada mesmo. Chorava todo dia que tive pro treino de natação. E você tinha algum destaque na natação? Não, eu falei assim, tá bom, eu posso fazer natação, mas eu não vou competir. Eu não competia na Ah, natação. você não tá. Não Você teve gostava, tinha contato com a pavor. natação competitiva ou você não teve? É, não, eu praticava natação competitiva, tipo, fazia os treinos da natação competitiva, mas eu falava que eu não queria competir. Uau, por quê? Porque pra mim, só o pensamento de você estar sozinho, esporte individual pra mim era tipo, não. Se Ah. eu, se eu for mal, só vai ser eu, não vai ter ninguém pra me ajudar, ninguém pra me salvar. Caramba, que curiosidade isso, né, cara? Depois É. você se tornou tão competitiva, mas o esporte em equipe para você é o que pega. Mas vamos voltar só um pouquinho de novo para eu tentar acompanhar aqui o raciocínio. Aí você foi para o handball, e quando é que você resolveu voltar para o polo? Eu fiquei bastante até no hand, eu tinha gostado bastante, fiquei acho que quase um ano. Uhum. Aí tava tendo um campeonato pan-americano júnior no Paineiras de polo. De polo. Aí meu pai acho que falou pra gente assistir. E aí eu fiquei encantada, porque eu vi, era a seleção americana, a seleção canadense, a seleção do México, a seleção de todos os países. Eu via que tinha meninas da minha idade, aí eu falei assim, meu Deus, eu também quero, isso é muito legal, tipo, ter contato com outras pessoas de outro país, outros times. Tipo, eu vi aquele campeonato e achei muito legal. Aquilo me encantou. Aí até teve um jogo que era no horário da minha aula, e aí eu lembro que meu pai deixou faltar para eu poder assistir o jogo.
Ela falou assim, nossa, pai, eu quero muito assistir, mas é na hora da, água, da aula. Ele, tudo bem, pode faltar. E logo depois desse campeonato, que foi em 2008, lá no Paineiras, que eu falei assim, não, eu quero voltar, eu quero isso, eu quero pegar a seleção, tipo, porque eu ver que tinha meninas da minha idade ou até mais novas na seleção, eu falei, não, eu quero isso também, eu quero estar na seleção, eu quero. Aí eu Uhum. voltei a treinar logo depois desse campeonato e aí nunca mais Não parei. parou mais. Foi o quê? É, Mais ou menos um ano de intervalo entre você experimentar, não gostar, voltar para natação e começar no é, handball, mais ou menos um ano, até você uhum, voltar para a piscina com a touca. é. Aí em Legal. E aí quando você 2009 voltou, que eu em voltei 2009 o quê? mesmo, que eu voltei mesmo, Aham. comecei a treinar a sério o polo. Mas continuava com poucas meninas. Aí em 2009, meu pai montou um time com bastante menina que é filha Filha de de jogador. ex-jogador. Legal. E aí para você foi um incentivo a mais, além de você ter visto e ter querido, né, fazer parte daquela cena que você viu no campeonato, ter outras meninas te deixou mais tranquila e à vontade para continuar no polo. E aí é o Sim. esporte coletivo que você gostava, você podia dividir, né, tanto os louros da vitória quanto É, as lágrimas da derrota com outras meninas. Eh, e eu ia te perguntar isso mais para frente, mas já que você tocou no assunto agora, o polo aquático, eu parei de jogar polo aquático em 88, e uhum, foi aí que eu conheci o teu pai, né, tua mãe eu vim conhecer depois. Mas, eu percebo, acompanhando de longe, e aí agora nos últimos 10 anos um pouco mais de perto, porque eu voltei a nadar no Pinheiros e tudo mais, que o polo aquático ele tem muito disso, né, são muito os filhos dos jogadores que estão jogando, né. Isso é uma sim. coisa que você acha também, que assim você enxerga isso ou eu tô com a visão errada? Não, eu acho também. Até porque polo é um esporte bem desconhecido. Uhum. Muitas pessoas, quando eu falo, jogo polo aquático, aí as pessoas ficam me encarando assim, aí eu falo, é tipo um handball na água. Muitas pessoas não sabem o que que é polo aquático. Já me Uhum. perguntaram até como que faz para colocar o cavalo na água, Meu Deus do céu. juro. É. Então, acho que acaba sendo um esporte mesmo, tipo, que filho de ex-atletas, né? Que daí já conhece o esporte, tem Uhum. bastante ex-nadador também, que acho que já tá ali na piscina, já, E aí, claro, tem então conhecimento do facilita. polo aquático, né, porque dividem a piscina. É. Aham. E você acha que isso é bom? Você acha que isso não é muito legal? Ah, é, não é tão bom porque daí, principalmente no feminino, a gente não tem tanta atleta. Por Uhum. exemplo, o campeonato adulto tem 4 times, Uhum. o campeonato brasileiro, Pouquíssimo, é. então Aham. pouquíssimo. Já Uhum. teve, eu lembro que no meu primeiro campeonato brasileiro júnior teve até chave, teve a chave A e a chave B, porque tinha bastante time. E hoje em Uhum. dia agora só tem 4 times Uhum. e olhe lá. Então, se o polo fosse um pouco mais conhecido, com certeza iam ter mais praticantes. E polo também não é um esporte tão simples, né? Tipo, igual handball, que só você precisa de uma quadra. Piscina é um pouco mais difícil É, de encontrar, assim. eu acho que tem essa questão da piscina, mas a natação é muito mais popular do que o polo aquático, É, óbvio, né, até porque para jogar polo aquático você precisa ter aprendido a nadar, né, então todo jogador de polo aquático em algum momento já foi um tem que nadador fazer. que fosse um nadador não competitivo, né. Agora, será que não é o fato do polo aquático ser um esporte difícil do ponto de vista do condicionamento físico, que também desanima as meninas e os meninos, enfim, né? Eu não sei por que que tem mais homem do que mulher, quero até ouvir a tua opinião, mas será que é isso que também não desanima as pessoas a estarem ingressando, as pessoas que não têm nada a ver com o polo aquático, né? Tipo, ó, em vez de colocar meu filho na natação, eu vou colocar meu filho na natação, mas quem sabe eu vou tentar fazer ele jogar estimular ele a jogar polo aquático, enfim.
para ter um esporte coletivo dentro da água, que aí você junta os dois, né? A saúde da natação com a saúde do coletivo, né? Para crianças principalmente. Eu acho que pode ser isso, porque polo não é um esporte muito fácil e exige bastante do condicionamento, e acho que acaba às vezes também assustando as pessoas quando você fala que você nunca tá parado, que a gente pelo menos tá sempre fazendo ali a perna alternada, que não dá pé, então acaba assustando um pouco as pessoas quando fala assim. E é um esporte meio agressivo também. Tem isso também. É bem É bem agressivo. Eu já agressivo. tomei todo tipo de porrada possível, eu já tomei. Então as pessoas também assustam quando vem foto, tipo, principalmente do pescoço arranhado, já fiquei com o olho roxo. Aí quando eu mostro com as pessoas, elas ficam, meu Deus, ficam assustadas. Então acho que também pode ser um pouco disso, e talvez possa ser esse o motivo de ter mais homens do que mulheres, que é um esporte, tipo, com bastante contato e bem agressivo, né? E principalmente quando é um garoto ainda adolescente, saindo da infância e tal, tem essa questão da autoafirmação, e normalmente os meninos tendem a ser um pouquinho mais violentos, e o polo aquático de alguma maneira acaba extravasando isso de uma Sim. maneira que você não vai ser advertido, né? Aí você foi, logo no comecinho da tua carreira, né, como que você não sabia, eu acho que você quando começou a jogar polo aquático de uma maneira séria, você tinha na cabeça isso, tipo, eu vou ser uma jogadora de polo aquático, ou para você era uma modalidade esportiva e a escola tinha uma super importância, sei lá, a tua vida fora da água tinha mais importância, ou foi logo de cara que você colou Não, no polo aquático? foi logo de cara, assim, logo que eu comecei, tipo, eu entrei já no polo, teve o time feminino, aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, tipo, eu quero ser atleta profissional. E aí, desde então, tipo, você acaba faltando muito em escola por causa de competição, faltando nas aulas, e aí eu falei, é isso que eu quero. Não ir na aula. E claro, né, eu imagino que o teu pai tenha te apoiado muito nessa decisão, mas você também contou com esse apoio irrestrito da sua mãe, nesse sentido, que normalmente as mulheres têm a cabeça mais no lugar, né? Então aí a mãe vai falar, não, mas Uhum. não pode faltar tanto, ela precisa estudar, ela precisa passar de ano, precisa ter notas boas. Como é que foi essa dualidade aí dentro de casa e na tua cabeça, né? Não, minha mãe me apoiava tanto, mas ela lembra até um campeonato que ela falou assim, que eu peguei um monte de recuperação, eu faltava muito nas aulas, porque teve uma época que eu pegava a seleção júnior e adulta, então tinha seleção júnior, adulta, os campeonatos do clube, então eu acabei faltando muito. Então eu tava, tinha várias provas que eu fiquei zerada, então eu acabei pegando recuperação de algumas matérias, e aí ela falou assim, você só vai pro campeonato mundial se você passar em todas as matérias. Senão você não vai. E aí? Aí foi desespero, né? Aí eu consegui passar. Aham. Porque o medo de não ir pro campeonato mundial era um mundial júnior. Foi o único campeonato mundial júnior que foi masculino e feminino. Uhum. Então imagina. Aí eu estudei bastante e consegui passar, porque o medo de não ir era grande. Em 2010, 2011, pelo currículo que você me passou, você foi a melhor jogadora do Sul-Americano Júnior. O mesmo ano que tua mãe estava sendo bronze em Guadalajara, né? Também no Sul-Americano ou no Pan-Americano. Não, eu que fui bronze em Guadalajara. E tua mãe, não? A minha mãe foi bronze em Winnipeg em 99. Em Winnipeg, tá certo. É. Tá certo. Tá certo. Então, porque isso que eu ia falar. Eu falei, puxa, cara, né, eu não sei a idade da tua mãe, mas a tua mãe deve regular a minha, um pouquinho mais nova. Falei, cara, como é que vocês estão jogando, né, não campeonatos iguais, mas como vocês estão jogando ao mesmo tempo? Então tá certo, eu peguei a informação errada, tá bom. Mas A gente enfim, jogou acho que só um campeonato juntas. mas na mesma equipe? É. Que legal, cara. Como é que foi essa experiência? Foi bem assim, ela já estava meio parada e aí Uhum. voltou para jogar um paulista. Eu era bem novinha, porque era tipo bem o começo da minha carreira e bem
o fim dela. Uhum. Foi legal, e principalmente poder falar que eu já joguei com a minha mãe. E aí teve Então, uma outra amiga, que é a Diana, que a mãe dela também jogava, e ela é, também jogou, e aí jogou as duas com as mães. Então legal, foi legal a experiência. legal. Mas bom, você já foi logo de cara, né, em 2010, 2011, faz muitos anos, você era bem novinha, você já foi eleita melhor jogadora é, do Sul-Americano Júnior nesses 2 anos. Uhum. Deve ter sido muito legal para você. Você era bem novinha e você estava começando a jogar polo aquático, né? Você ainda era novata. Como é que você reagiu a isso e como é que isso também te impulsionou para continuar achando que você seria uma jogadora tão boa como você é? Eu lembro da primeira vez, né, foi um sul-americano, né, sub, não lembro o que que era, mas era de nascido em 94. E foi 2011 que foi onde eu recebi os meus primeiros prêmios, assim, de melhor jogadora e de artilheira. E foi bem inesperado, né? Porque não é, eu era um ano mais nova que a categoria e era meu primeiro sul-americano. Então foi um choque. E acho que sempre foi, tipo, meio que acontecendo assim, quando eu ganhava os prêmios individuais. Eu nunca Uhum, ficava tão na cabeça, assim, principalmente artilheira ou revelação, quando eu ganhava no Brasil também. uhum, Eu nunca pensava muito, tipo, eu vou ser artilheira, ou tô sendo artilheira, ou. Eu só jogava e, tipo, meu pai sempre falava pra mim: joga bem, joga seu máximo, e aí, como consequência, você pode receber algum prêmio, alguma coisa. uhum, Então, sempre foi isso na minha cabeça, uhum. desde novinha. E as tuas companheiras de equipe reagiam bem a isso? Sim, com certeza. Você, eu imagino, né, como você começou desde cedo e não tem tantas mulheres jogando até hoje, você deve ter crescido com muitas delas jogando, né? Eh, Você deve estar jogando até hoje com muitas das mesmas meninas que vocês começaram lá atrás. Cria também aí eu acho que o polo aquático tem muito essa conotação também de criar uma segunda família, né? As pessoas acabam se unindo bastante, eu tenho essa sensação. É assim também? Foi assim? Tem sido assim com você? Sim, eu joguei com meninas que me viram crescer, né? Tipo, me viam pequenininha na borda da piscina. Uhum, E aí foi até engraçado depois de jogar com elas, até as Olimpíadas, e tem contato com elas até hoje. Vira, né, uma família. Você convive mais, na verdade, você acaba convivendo mais com as suas companheiras de time do que a sua família, porque você tá há tanto tempo treinando todos os dias, uhum, então acaba virando, né, uma família. uhum. E o fato de você ter sido logo desde o começo da tua carreira, ser reconhecida como artilheira, como melhor jogadora, fora os outros títulos, isso foi criando em você mesma algum tipo de expectativa e cobranças? E como é que você reagiu se você tinha essa expectativa? Ou se todo mundo falava, olha, Isa, esse campeonato tá para você, você vai ser artilheira, hein? Vamos lá. Tinha esse tipo de cobrança da sua parte? E como é que você reagia a isso? Acho que bem no começo não tinha tanto essa cobrança minha de ser artilheira ou de ganhar algum prêmio individual, mas tinha a minha cobrança de jogar bem. Uhum, E tinha a cobrança bastante do meu pai. Meu pai uhum, sempre cobrou muito de mim, principalmente acho que por ser filha dele, né? Pra não além de não dar motivo para as outras pessoas falarem, tipo, tá mais tá tranquilo porque é a privilegiando a filha Isa. dele, É. sim. E mesmo assim, teve bastante. Tipo, quando eu peguei a minha primeira seleção adulta, e meu pai era o técnico, falar, ouvi falar bastante que eu só tava lá porque eu era filha do meu pai, realmente. Uhum, Mas aí depois eu acabei provando que não é isso. uhum, Porque eu tinha que treinar muito mais que todo mundo para conseguir o meu lugar. uhum, Por, justamente por ser filha do meu pai. uhum. Nessa fase,
onde você estava aí pré-2015, quando você foi eleita, né, a segunda melhor jogadora do mundo, eh, talvez aí tenha sido aí o teu ápice até agora, né, eu tenho a impressão 2014, 2015, 2016. Cara, você morava com os teus pais ainda, era sempre o assunto do polo aquático em todas as reuniões familiares, no café da manhã, no almoço, no jantar, no final de semana, ou enfim, vocês conseguiam equalizar isso para que não ficasse também uma coisa monotemática. Ainda tem o Bruno, né, o Bruno é um pouquinho mais novo do que Uhum. você, e que também é jogador e começou, imagino, também muito jovem. Eh, Era um ambiente assim, tipo, meu, vocês viviam falando de polo aquático o tempo inteiro? Vocês 4? Ah, quando eu era nova, sim, até porque eu gostava bastante de assistir, de falar sobre, porque era uma coisa nova, eu era novinha, então eu era super interessada. Aí com a idade você vai ficando um pouco mais já Já tem cansada. outros É, interesses além do já polo tem outros aquático, é. interesses, mas quando eu era novinha, quando tinha acabado de começar, assim, era tipo, polo, minha vida é polo, tudo quero falar de polo, e até na escola, tipo, eu faço polo, eu achava o máximo. Ou quando eu chegava direto do treino, porque teve uma época que a gente treinava De manhã. 5 horas da manhã, Uhum. ia direto pra escola, eu achava o máximo, que eu chegava já de cabelo molhado, tinha já treinado. E aí o pessoal ficava, nossa, você já treinou, que legal, não sei o quê. Hoje em dia, se falasse, nossa, você tem que treinar às 5 horas da manhã. Eu falava É, assim, essa rotina de treinos, eu queria que você descrevesse um pouco, porque o, né, eu já falei aqui, o polo aquático é um esporte considerado muito exigente. Tinha uma época que eu ouvi falar que o polo aquático ele só perdia para ginástica olímpica, né, em termos de dificuldade. Eu não sei como é que eles mediram esses parâmetros, mas que o polo aquático só perdia para ginástica olímpica ou artística. Eh, Como é que é a rotina, como é que era a rotina ou é a rotina a sua rotina numa época competitiva, né, ou vamos falar aqui então, sei lá, pré-olimpíada, quando vocês estavam, né, com esse objetivo gigantesco, essa responsabilidade gigantesca de serem a primeira seleção brasileira a estar representando o Brasil numas Olimpíadas. 3 treinos por dia, como é que é a rotina? então, a nossa rotina pré-Olimpíada foi bem intensa. A gente treinava pelo menos 2 vezes por dia, né? Tinha o Uhum, treino do horário do almoço, que era a natação. Aí, pelo menos 3, 4 vezes na semana, a gente também fazia academia. uhum, E aí também sempre tinha o treino da noite, que era o polo, todo dia. E tinha vezes que a uhum, gente treinava sábado e domingo. uhum. E Então tinha dias. esses treinos de manhã ou na hora do almoço ou de tarde na piscina, esse não tinha bola, era só natação? O treino do horário do almoço era só natação. Uhum, E era um treino forte de natação. uhum. Tinha vezes que chegava até dar 5.000, 6.000, Caramba, que é meu. bastante. A gente E nadou aí à noite vocês bastante iam para as Olimpíadas. para a parte, enfim, faziam um aquecimento e É, faziam logo bola, sim. coletivo. É. A gente O treinava fato de bastante, você mas treinava feliz. A gente, eu lembro que, tipo, a gente sabia que ia pra Olimpíada, né? Que a gente já tava classificado, então era tipo, a gente treinava bastante, mas a gente tava, meu, treinando Uhum, feliz. uhum. Quando você recebeu a notícia de que vocês iam para a Olimpíada, qual foi a tua reação, assim, você se recorda? Eu era muito novinha, eu não lembro já se eu jogava na época que falaram que o Rio era o país sede. Então, tipo, não passou pela minha cabeça, tipo, eu vou jogar uma Olimpíadas. Só depois, com o tempo, aí que eu fui, tipo, entrando na seleção, eu falei, nossa, eu vou ter a possibilidade de tentar jogar uma Olimpíada, né? Uhum. E quando que você foi convocada de fato e você soube que era parte integrante da equipe? Acho que na minha primeira seleção adulta, em 2011, que foi, acho que o Mundial adulto. Uhum. E com essa Aí, antecedência, você já soube que ia participar do Rio? não, aí eu soube que, tipo, tem essa possibilidade Ah, tá. de, Aham. de, de ir pro Rio, mas eu ter que
treinar muito. Muito, é. É. E quando é que você soube que você jogaria o Rio, que você foi uma das selecionadas para integrar a equipe? Na verdade, o corte olímpico só teve uma jogadora que foi cortada. Porque teve umas que foram desistindo no meio, porque Uhum, realmente foi puxado. Então, uhum, assim, do time a gente já meio que sabia mais ou menos quem ia, entendi. e tinha uma que ia ser cortada que a gente ficou meio tinha uma ideia de quem poderia ser, Uhum, mas não sabia de fato quem ia ser. uhum. Claro que você teve que treinar muito, jogar muito, mas então não foi um processo tão complicado para você. Assim, não foi uma coisa que você ficou nervosa, que você, enfim, né, que você perdia noites de sono pensando, puxa, será que eu vou conseguir? Foi um pouco mais simples. Sim. Agora me explica uma coisa, tem um videozinho no YouTube, até vou colocar aqui no post do episódio de hoje, acho que são 6, 7 minutos, eu não sei se você provavelmente já assistiu, que é tipo um resumo, de vários gols teus que foram filmados, Acho inclusive que é o das Olimpíadas. acho que é É. só nas Olimpíadas, né, Uhum. é quando tem transmissão, né, porque a polo aquática, que eu entendo até hoje, não tem transmissão, com Não. raríssimas exceções. Eh E dá a impressão que você faz gol com uma certa facilidade ou com bastante facilidade, né. Quando é que Parece. surgiu só você sabe, né, a facilidade que não é, né. Mas quando é que surgiu essa coisa de você começar a ser artilheira, fazer gol, fazer gol, fazer gol, fazer gol? Porque, cara, você tem vários títulos de artilheira e, de novo, né, nesse compilado aí de 6 minutos no YouTube, mostra você fazendo os gols, dá a impressão que é fácil, assim, mas de alguma Sim. maneira você tem mais facilidade do que as outras jogadoras, ou mais talento, né, enfim. Mas quando é que começou a surgir esse negócio, tipo, ah, lá vem a artilheira, ah, quem vai ser artilheira do campeonato? Ah, aposto que vai ser a Isa de novo. Eu acho que desde novinha eu tive essa facilidade, entre Uhum, aspas, para fazer gol, assim. Acho que talvez a que fazia mais gol do meu time. E aí foi sendo uma coisa meio natural, e foi indo, tipo, desde quando eu comecei, assim, talvez não no meus primeiros campeonatos, mas, tipo, já em 2010, tipo, meu primeiro ano, já dava para ver que eu poderia vir a ser uma boa jogadora, mas em 2010 que começou isso de, é artilheira, artilheira de todo. uhum. E o que que você acha que você tem que te diferencia das outras meninas? Porque quando você é eleita artilheira, né, você não é artilheira só da sua equipe, você é artilheira do campeonato. Então você, acaba sendo superior nesse quesito, né, de todas as outras meninas que estão jogando. O que que você acha que te dá essa vantagem, que te traz essa característica de estar fazendo mais gols do que as outras meninas? É uma boa pergunta, mas eu acho como eu falei antes, não é só ter talento, eu acho que foi fruto de muito treino, muito esforço, né. Uhum, Eu, desde pequena, fui atrás disso, né, eu ia jogar campeonato fora, acho que em 2009 mesmo, eu fui jogar um Junior Olympics nos Estados Unidos, fui sozinha com 13 anos, depois fiz um ano e meio de faculdade nos Estados Unidos, então eu sempre fui atrás do meu sonho, né? E lutei muito pra isso, treinei bastante pra isso. E tinha a cobrança a mais do meu pai, que eu acho que também me ajudou muito. Por mais sofrido que tenha sido na época tanta cobrança, foi uma coisa que hoje eu sou grato, porque se eu cheguei no nível de jogadora que eu sou hoje, acho que maior parte é graças ao meu pai, né? O uhum. tanto que ele me cobrava e me ajudava. Um misto de cobrança e incentivo, né? É,
E esse processo, né, porque você passou da infância para adolescência jogando, né, da adolescência para a fase adulta jogando, um esporte que não é muito conhecido, difícil você viver do esporte no Brasil, viver do polo aquático, então eu imagino que seja praticamente impossível, né. Eh, Houve momentos na sua vida que, né, você de alguma maneira se questionou se você estava fazendo a escolha certa? "Não, acho que agora eu vou me dedicar só aos estudos", ou, sei lá, até vou mudar de esporte, não sei. Como é que foi essa trajetória do ponto de vista dessa opção de ser uma jogadora de polo aquático no Brasil? Eu acho que em relação, assim, a estudos, a outras coisas, nunca chegou a me afetar, assim, tipo, pensar: "Ah, vou desistir porque vou focar no estudo ou vou mudar de esporte que tem mais". Nunca foi esse o motivo de eu querer desistir. Às vezes era, tipo, cobrança mesmo do do meu pai, porque eu achava que nunca estava bom o suficiente. Então, a gente acabava brigando bastante, porque é muito difícil você, ver ele como seu treinador e não como um pai. Então eu brigava bastante com ele também, porque eu ficava tipo: "Ai, meu pai tá enchendo meu saco". Uhum, Então então a gente acabava brigando bastante. Então isso era às vezes, um dos motivos que eu falava assim: "Ah, então nunca tá bom, nunca tô nada, então pra que eu tô fazendo isso", sabe. uhum, Não interferiu, tipo, em relação à escola, estudo, essas coisas. Porque eu uhum. também tinha esse sonho de estudar nos Estados Unidos, que eu sabia que lá o esporte e a escola vão muito de encontro, né. Uhum. Isso era uma coisa então que provavelmente teu pai e tua mãe já conversavam com você desde pequenininha, né, tipo: "Ó, você pode conseguir uma bolsa nos Estados Unidos, ser Sim, jogadora no", né, não é o melhor país do mundo de polo aquático, mas no feminino é, né, é, né, a tradição do polo aquático feminino eu acho que é dos Estados Unidos, sim, e aí claro, você vai ter um estudo que no mínimo vai ser muito bom, né. Então isso foi te enfim, isso era o que sim, pautava a tua vida enquanto você era uma adolescente, estudar nos Estados sim. Unidos, ganhando bolsa para jogar polo aquático. Aham. Essa relação tua com o teu pai, então, teve fases que ela foi bem conturbada, mas hoje você né, quando você tiver filhos ou se você tiver filhos, você acha que isso você poderia aplicar isso com seus filhos, por exemplo? Esse tipo de pressão com incentivo? Porque agora você já é, né, dona do seu próprio nariz, você é uma jogadora referência de polo aquático no Brasil e no mundo, né. Se você tiver filhos, você pode assumir esse papel que foi o papel do teu pai, Sim, né. talvez um pouco mais tranquilo, mas, Ele cobrava, assim, o Bruno também? acho que, assim, quem sofreu mais foi minha mãe, que foi que foi a atleta dele uma época, então acho que ela foi a primeira experiência, então ela acabou sofrendo mais. Aí eu fui a segunda, só que é diferente, né, é filha. E aí quando foi a vez do meu irmão, ele já estava um pouco mais acostumado, então não vou falar que foi fácil, porque até hoje ele é técnico do meu irmão. Aham, Então, mas meu pai hoje em dia é muito mais tranquilo, não tem nem comparação uhum, com entendi. as coisas que eu passei. Mas você reconhece que isso foi importante para você chegar onde você chegou, né? Com certeza. Você lembra de um filme, não sei se você assistiu, eu preciso lembrar o nome. Chamava Whiplash, eu não sei como é que era em português. Da história de um menino que queria ser pianista, foi estudar na melhor escola de piano dos Estados Unidos, lá na Juilliard, e o professor dizia para ele que nunca estava bom, que nunca estava bom, que nunca estava bom, mas o menino estava tocando pra caramba. Você assistiu esse filme? Não. Cara, é um filme que mostra muito isso. O professor, era um professor carrasco, e claro, o filme ele dá uma exagerada, né, o menino tocava piano até sangrar a mão, mas, no final das contas a mensagem que fica é mais ou menos essa, né, e quer dizer, a mensagem não, a dúvida que fica: "Será que é preciso, alguém pressionar tanto alguém para que ele seja um ótimo, pianista, jogador, o que quer que seja, né?" Eh, mas eu entendo porque um pouco da perspectiva do teu pai, porque além de eu ser pai, eu joguei polo aquático e eu entendo que o polo aquático é muito disso, né, a disciplina no polo aquático ela é muito
ela é muito rígida, né? Eu já recebi aqui, faz algum tempo, um ex-jogador de polo aquático também, que foi super bom. Não sei se você já ouviu falar, ele deve ser amigo do teu pai, o Otávio Zarvos, o Tavico. E ele também compactuou comigo dessa opinião de que o polo aquático é um esporte disciplinador, principalmente quando a gente é criança e adolescente, e que, pelo menos para os meninos, né, acaba servindo muito bem para deixar a gente mais educado, vamos dizer assim, né? Então eu compactuo um pouco aí com essa perspectiva que você está passando aqui a respeito do teu pai. Agora, no polo aquático feminino, você acha que tem isso também? Tipo, essa rigidez, como é no polo aquático masculino, você consegue perceber, seja observando, seja conversando com o teu irmão, conversando com os jogadores, com os meninos, que existe essa mesma filosofia do polo aquático aplicada no polo aquático feminino, como é no masculino, dessa disciplina. Chegou na minha época, que eu treinava lá fora na piscina do clube, na piscina de 50, que não tinha aquecimento, a gente não podia chegar 1 minuto atrasado, né? Chegou atrasado, o cara não entrava na piscina, não tinha conversa, ou tinha que pagar lá 500 polichinelos, né? E você vê que tem gente que amolece e vai embora, não fica, porque não quer ser tratado dessa maneira, e não recrimino, mas tem gente que fica, né? Uma coisa meio militar, pelo menos assim era no Pinheiros, na minha época. É assim no feminino também? Você enxerga dessa mesma maneira? Eu sinto que depende muito do técnico. Por exemplo, com meu pai, eu achava que ele era bem mais rígido, assim, questão também de pessoas responderem durante o treino, se ele fala alguma coisa, com ele, tipo, ninguém podia falar nada. Então, ele sempre... Então, pra mim, depois que eu tive ele de técnico, qualquer técnico foi tranquilo. Isso era maravilhoso. Eu falava assim, nossa. E aí, tinha técnica, as meninas falavam, nossa, mas ele é muito bravo. Aí eu falava, quem é bravo? Ele? Você ainda é nada. Você pega o meu pai pra você ver. Que eu acho que quando a maioria dos técnicos, é difícil você ver técnica, né? É Uhum, técnico. uhum. E a maioria dos técnicos eu sinto que tem um pouco de receio com mulher, porque falam que mulher é mais sensível e aí por isso que eu acho que não é tão rígido, porque os outros técnicos que eu tive não eram tão rígidos como o meu pai Uhum, que eu tive. uhum, Então, acho que depende muito uhum. do técnico. Com homem é mais fácil de ser mais duro, acho que por isso que tem essa Entendi, diferença. entendi. Bom, aí você foi para os Estados Unidos, né? Apareceu a oportunidade, ou você buscou a oportunidade de jogar lá pela Universidade do Arizona, e você foi lá e você acabou, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa mudança na tua vida, de sair aqui das piscinas do Brasil, do Clube Pinheiros, e ir lá para o Arizona. E depois o que houve lá que você acabou também saindo de lá para ir para a Itália. Queria que você contasse um pouco disso. Então, apareceu essa oportunidade justamente no Mundial que eu quase arrisquei não ir por causa das minhas Ah, notas. aham. Olha Que lá que foi o legal. Mundial que foi o melhor, acho que foi um dos melhores campeonatos da minha vida, assim, que eu fui vice-artilheira, Uhum, com um jogo a menos até, porque a Espanha do nosso grupo não participou, e fui All-Star Team. uhum. Então, em campeonato júnior, mundial, né, vão muito olheiro, né, de faculdade, os técnicos vão Que assistir, então legal. eu tive bastante convite de faculdades como UCLA, USC, Berkeley, tipo, faculdades muito boas, mas como as minhas notas na escola não eram boas, eu acabei tendo não muita escolha, apesar de querer ter ido para USC ou UCLA, eu tive que acabar escolhendo o Arizona por causa das minhas notas mesmo. Aham. Mas foi uma experiência muito, muito, muito boa. Na época eu até não gostava tanto, porque é difícil morar longe. É, mas hoje em dia, quando eu vejo alguém no Instagram postando que tá estudando fora para nadar, competir em alguma coisa, eu fico, nossa, que saudades. Ou até meu irmão, eu incentivo bastante ele. Uhum.
Aí, no masculino é um pouco mais difícil do que no feminino conseguir bolsa, mas incentivo bastante ele aí, porque lá eles incentivam muito o esporte, eles têm muito apoio para atleta em questão de aula particular, ou os professores entendem quando você não pode comparecer numa prova, alguma coisa. Tem professor meu que já foi até assistir jogo, Que então legal. é bem legal isso lá nos Estados Unidos, que você ser atleta é tipo, você tem um uniforme, então as pessoas te olham, sabem que você é atleta, e você se sente quase uma celebridade na faculdade. E você se adaptou com as meninas do time? Sim, o meu time tinha bastante estrangeira ainda. Tinha menina da Hungria, tinha menina da Austrália, Uau, que legal. tinha menina da Grécia. Então foi bem fácil assim, a adaptação. Eu fiquei muito próxima de uma menina da Grécia que achei bem parecida, assim, tipo, o jeito europeu, talvez, mais parecido com brasileiro do que americano, que é um pouco mais frio. Uhum. Mas foi tranquilo a E o teu adaptação. jogo Depois, lá? Teu jogo era bom lá? Ou você achou que você, enfim, você precisaria se esforçar mais para estar no nível da equipe? Como é que foi essa questão técnica também? não, meu jogo foi tranquilo a adaptar lá. Foi o meu primeiro ano não foi bom, mas não tão bom quanto o segundo ano. O segundo Uhum, ano eu tive, acho que ganhei acho que melhor jogadora da faculdade. Tipo, uhum, a faculdade faz prêmios individuais. Aí eu ganhei acho que de melhor jogadora ou de artilheira também. uhum, Aí teve também prêmio tipo de All-American, que seria tipo das melhores jogadoras de todas as faculdades. uhum. Então foi bom o meu segundo ano. Acho que o primeiro ano foi mais adaptação, porque era meu primeiro ano jogando fora da vida, né? Eu nunca tinha jogado Uhum, fora em outro uhum, time antes. uhum. E lá você sentiu que foi fácil para você conciliar a faculdade com o polo aquático? Você tinha um Muito. ambiente que favorecia isso, né? Tinha até uma sala que tinha, tipo, computador para atleta, e aí tinha os tutores, os mentores, professor particular, tinha, Uau! tipo, tudo que precisasse tinha, assim, eles Para dar apoio para tinham, os atletas da faculdade que por algum sim, motivo tinham alguma dificuldade os para. student athletes, Uau! Cara, uma estrutura para isso, eu nunca tinha ouvido É falar uma, nisso, que não, legal, é meu. uma estrutura surreal. Uhum, Tipo, eles acompanham as suas notas, aí, tipo, às vezes você não precisa nem ir atrás. Tem uma pessoa, acho que para cada esporte, assim, ou para mais de um esporte, que fica meio que de olho nas suas notas, e aí ela manda mensagem: ó, tô vendo que você não tá indo muito bem, te uau. coloquei um tutor e você vai começar a fazer aula particular porque você tem que ter certa nota para poder jogar, né? Exato, Se você tiver é. uma nota muito baixa, você não pode jogar, que é regra Uhum, do uhum. campeonato. E eles têm alguém que faz esse acompanhamento, vai monitorando, né, para saber como é que estão as notas dos atletas. Cara, que Sim, legal isso, hein. E aí por que você resolve sair de lá? porque acaba as Olimpíadas. Antes das Olimpíadas, o técnico da Itália já tinha falado com meu pai, porque ele sabia que eu tinha passaporte italiano, e aí ele perguntou pro meu pai: o que que a Isabela pensa em fazer depois das Olimpíadas? E eu já tinha esse interesse de jogar pela seleção italiana, porque tem tradição, é, elas foram vice-campeãs olímpicas no Rio 2016, Uhum, então eu vi como uma oportunidade de ganhar algum campeonato, poder ganhar uhum, medalha na Olimpíada ou em Mundial, essas coisas, que era um sonho que eu tinha, e jogar outra Olimpíada. Então, já joguei Olimpíadas já sabendo que era meu último campeonato com o Brasil, que eu queria me naturalizar italiano. Só que o técnico da Itália falou: ela precisa estar aqui um ano para fazer essa transição.
Tipo, eu Uhum, precisava estar morando um ano na Itália. E o uhum, quanto antes eu começasse essa adaptação, melhor. Então, eu não, tipo, se eu quisesse virar italiana, eu tinha que abdicar da faculdade. E uhum, como era um sonho maior ir para as Olimpíadas, e eu não me dava tão bem, não que eu não me dava bem com o meu técnico, mas não achava ele um bom técnico uhum. da Do faculdade. Arizona. Aham. É, então eu achei melhor pro meu jogo também abdicar da faculdade e ir para Itália. Uhum. E você tinha que ficar um ano lá para poder também se naturalizar italiana e para poder representar a seleção italiana. Sim, eu já tinha o passaporte, já tinha tudo, mas para você fazer a transferência de nacionalidade esportiva que eles falam, você tem que esperar um ano sem jogar por nenhuma seleção. Ah, tá. Uhum, uhum. Aí eu Entendi. fiquei um ano só. Eu só treinava com a seleção e jogava com o clube lá na Itália, enquanto eles faziam essa. Enquanto dava um ano para poder fazer essa transferência. Uhum. Nos Estados Unidos você ganhava uma bolsa, então você ganhava algum dinheiro, que não Uhum. era dinheiro, mas era uma bolsa. Quando você foi para a Itália, dava para ganhar dinheiro? Tem um estipêndio, alguma Sim, coisa que os caras te bancam? sim. Lá tem um salário. Apesar de ser meio que tudo incluso, tipo, a moradia, eles que pagam, Aham, você aham. acaba só pagando a alimentação. Uhum, Então, dá bastante para ganhar um dinheiro e guardar dinheiro. uhum. Esses jogadores que foram para lá e que vão para a Europa, por exemplo, eles vão nesse esquema ou depende do país? Ah, eu acho que na Europa dá pra ganhar bem dinheiro. Uhum. Sendo jogador de polo aquático. É, principalmente acho que masculino, né? Uhum. Entendi. Depois você converte pra real, então, beleza. É, ainda mais agora. É, E aí você foi lá e começou a jogar em algum time, sei lá, né, você jogou no como é que é? eu No joguei no Roma, o primeiro ano foi Messina. no Messina, Aham. que eles já tinham me chamado antes das Olimpíadas, só que eu tava com uma lesão no ombro, eu não pude ir. Uhum. Aí eles ficaram, não, então vem depois das Olimpíadas. Aí eu fui, logo que acabou as Olimpíadas, eu já fui para Messina, que foi o meu primeiro ano na Itália, que foi, acho que o meu melhor ano. Eu fui artilheira, fui melhor jogadora do campeonato italiano, Se adaptou bem. me adaptei bem. Você já falava italiano? Não, Aprendeu lá. eu aprendi lá, culpa do meu pai, que já sabia falar italiano e não me ensinou. Ainda bem que teu pai não vai ouvir aqui essa nossa conversa. Ah, vai. É, diferenças aí da vida, né, nos Estados Unidos para a vida na Europa, assim, o que que você acha que foi mais complicado para você? É, se fosse ter que escolher entre, se falar assim, Isa, escolhe um lugar que você moraria, escolheria os Estados Unidos. Uhum, Pelo, pelo suporte que tem para os atletas, tudo em questão de fisioterapia, sala de musculação, é, piscina mesmo. Eu acho que, pelo menos na Itália, assim, né, que foi onde eu joguei, não sei se na Grécia ou Espanha, em outros lugares são assim. Piscina é uma coisa espaço de piscina é meio difícil de achar porque não tem, por exemplo, o Roma não tinha tipo uma piscina que é do Roma. Você meio que aluga o horário, assim, acaba sendo a piscina do Roma porque a gente treina lá, mas não é uhum, tipo igual a piscina do Arizona, que é da faculdade, ou a uhum, piscina do Clube Pinheiros, que é do Pinheiro. uhum, Tipo, uhum. é uma piscina As ali que piscinas lá você são paga. públicas, não é isso? Você arruma um horário e joga. Sim. E Uhum, aí as salas de musculação, acho que na Itália eu não vi nenhuma que você fala assim, nossa, essa sala de musculação é boa. Tipo, uhum, sempre tem poucos aparelhos, tal. uhum, Eu acho a Itália um pouco mais antiga, assim, né? uhum.
um pouco os Estados Unidos não é à toa que é o primeiro mundo, é mais evoluído em várias questões, a questão de fisioterapia, tinha uma sala de fisioterapia gigante com Uhum, tipo, cada esporte tem o seu fisioterapeuta, uhum, e lá na Itália já não era todo time que tinha fisioterapeuta, mas aí às vezes eles arranjavam fisioterapeuta por causa do meu ombro, que eu tinha uma lesão séria uhum. de ombro, mas não tinha, assim, para todo mundo, não é tão fácil acesso à fisioterapia ou sala de musculação como é lá nos Estados Unidos. Uhum. E em termos de jogo, foi desafiador para você ou você também se adaptou fácil e não é à toa que você, enfim, teve esse destaque logo no primeiro ano? Ou teve que mudar um pouco o teu jogo, teve que, claro, se esforçar sempre, mas assim, você teve que se esforçar bastante para poder se adaptar Sim, ao ritmo lá das mulheres eu da acho que Itália? foi mais fácil me adaptar na Itália, que me adaptei de primeira, acho que meu jogo é muito parecido com o jogo que a italiana faz, do Uhum, que a americana. Então, por uhum, isso que acho que foi já do primeiro ano eu já consegui me encaixar mais do que lá nos Estados Unidos. uhum. E você chegou lá, quer dizer, você já chegou nas Olimpíadas do Rio como sendo a melhor eleita, né, melhor jogadora do mundo pela revista lá, Uhum, Waterpolo World, né, isso? É uhum, Waterpolo World, né, que é, enfim, só para esclarecer também para o ouvinte, né, a FINA não elege melhores jogadores, nem melhores jogadoras, então essa revista, de alguma maneira, ela conquistou essa reputação de ser, o ranking, vamos dizer assim, dos melhores jogadores. E você foi eleita a melhor jogadora, e já chegou na Olimpíada do Rio como sendo a segunda melhor jogadora. Quer dizer, você foi eleita a segunda melhor jogadora. Melhor jogadora, você lembra quem foi quando você foi eleita a segunda melhor? a Americana? goleira dos Quem foi? Estados Unidos, Ah, a tá. Ashley Johnson. Ah, legal. Bom, e aí você foi para Itália, com essa pecha aí também, né, de ser, né, de ter sido eleita a segunda melhor jogadora do mundo. Isso criou algum atrito? Você sentiu que tinha alguma resistência ou as meninas também, te abraçaram como uma nova jogadora? Ela tinha tantas estrangeiras como tinha na universidade? Então, como foi o primeiro ano, foi mais clube, tem bastante estrangeira, então todos os clubes, Uhum, então elas já são acostumadas a jogar com estrangeiro e tal. Então, mas acho que esse negócio de melhor jogadora, primeiro que eu nunca coloquei na minha cabeça, tipo, que eu fui realmente, porque eu falo assim, não, eu não me acho, não acho que eu fui. Então, tipo, nunca entrou na minha cabeça isso, então nunca fiquei pensando e dando muita bola pra isso. Então entendi. foi tranquilo até o primeiro ano. Uhum. Depois que eu entrei na seleção italiana, que já foi complicando mais a Começou a situação. complicar, né? É. E bom, aí você conseguiu o que você queria, que era integrar a seleção, e aí, claro, você estava, eu imagino que você devia estar sonhando alto, né, você falou: "Bom, agora eu já tive uma estreia tão boa aqui na Itália, no primeiro ano, e agora que eu consegui a seleção, eu quero disputar a Olimpíada, eu quero disputar mundial, eu quero tentar ganhar títulos". E aí você foi vendo que não era tão simples assim. Queria que você falasse um pouco também disso e como é que você reagiu a isso, né? Então, até demorou um pouco mais para integrar a seleção, porque eu operei meu ombro e Uhum, foi bem demorada a recuperação. Eu podia até ter integrado antes a seleção, que teve um europeu, mas eu ainda não estava conseguindo jogar por conta do ombro. É, mas aí quando eu integrei a seleção, no começo, tipo, quando eu comecei a jogar mesmo, assim, não foi tão assim, assustador ou desafiador. Tipo, claro que eu fiquei, meu Deus, é a Itália, tipo, tem um peso, tipo, eu ganho jogos, né, com o Brasil, querendo ou não, a maioria dos jogos a gente acabava perdendo. Então, mas foi tranquilo o começo. O, o meio e o fim que foi mais complicado, até por questão de eu ser brasileira, né? Que eu acabei tirando a vaga de uma italiana. uhum.
Apesar E de você aí, ter nacionalidade esportiva italiana, não é muito bem assim dentro da piscina, né? sim, As e suas amigas, aí, suas companheiras te viam como uma gringa, uma estrangeira, né? sim, algumas sim. Não vou falar que eram todas, mas principalmente as mais velhas, que já tinham sido medalhista olímpica, não tinha, era um pouco, não tinha tanta relação, assim, tipo, eu sentia um atrito. Uhum, uhum. E principalmente que quando eu comecei a entrar de vez na seleção, e eu era titular, então eu tirava a vaga, além de tirar uma vaga de italiana no time, eu tava tirando a vaga de titular de alguém. Exato. Então causava um pouco de. Deixava as meninas um pouco bravas. E como é que você reagia a isso, assim? Porque isso é uma coisa também que enche o saco, né? Assim, você, puxa, você tá lá para fazer o teu negócio, você tá merecendo, porque, né, até onde se saiba, você não estava sendo favorecida, muito pelo contrário, mas você estava conquistando o teu espaço ali na equipe com o teu jogo, né? Com a tua, enfim, com o teu empenho. Como é que você reagia a isso? Foi bem difícil. Quanto, quanto mais passava o tempo, eu sentia que piorava assim a situação em relação a elas e aí eu sofria mais, tanto que começou a virar uma coisa que eu não queria mais, tipo, voltar para quando eu vinha para o Brasil, voltar para Itália virava uma coisa tipo, ai, não quero voltar para Itália, tipo, não quero voltar para a seleção, porque tinha treino, eu lembro que tinha treinos que tinha eu e mais uma menina mais nova que a gente era que mais nadava no time. Uhum, E tinha vezes que a gente estava se sentindo bem, aí a gente nadava, treinava mais forte e chegava na frente. E aí era motivo para elas reclamarem. Ah, porque não é para treinar forte, porque vocês estão nadando muito forte. Ah, esse tinha dia que eu tava me sentindo muito mal. Ah, porque você tá nadando mal, tá nadando fraco. Tipo, sempre tinha algum motivo para implicar comigo. Não só comigo, mas com as minhas mais novas também. aham. Você era uma E, das mais novas na equipe? assim, Aliás, você se habituou com isso na tua vida esportiva, né? Porque você sempre era quase sempre a mais nova em todas as é, equipes que você participava, né? e o grupo era bem dividido, né? Tipo, tinha umas 6 mais velhas e umas 5 que eram mais novas. Uhum, E as mais novas sofriam um pouco mais, porque se elas erravam, nunca era culpa delas, tipo, era sempre a gente. Até questão ela errou um chute. Não, mas é porque você fez um passe errado. Tipo, nunca. Então eu nunca acabei assumi sofrendo. um erro, né? É. Então, e o técnico acabava dando. Ele dava espaço para isso, sabe? Tipo, eu não tava acostumada com essa liberdade de poder falar, de poder reclamar, que é o que o meu pai fazia, né? Ele falava que Uhum, só ele falava e pronto. uhum, Então foi bem complicado lidar assim no final com as meninas de lá. uhum. E e aí você jogou por quanto tempo lá? No fim, eu acabei ficando 5 anos, né? Que deu a pandemia e teve um ano a mais, Uhum. mas E aí você foram resolveu 5 anos. voltar para o Brasil, Sim, tipo, mas não depois não por que. alguma oportunidade boa no Brasil, melhor no Brasil, mas porque você já não estava mais aguentando e você viu que estava sendo difícil de você conquistar o seu espaço lá, por conta dessa pressão aí dessas jogadoras mais velhas. Assim, tipo, e por tudo que eu passei, eu acabei não ficando muito bem, né, mentalmente. Foi difícil até jogar o pré-olímpico, que era uma coisa que eu quase desisti. Uhum. Teve até um dia que eu falei assim, olha, não tô bem, quero ir para casa, tipo, já tentei de tudo, mas não aguento mais, cheguei no meu limite, tipo, eu não faço, eu não dou, eu não fazia nada, eu não dava motivo, eu não respondia às meninas, tipo, elas falavam comigo, mas eu sempre aceitava, porque tem um respeito, né, Uhum. por elas. E aí eu quase desisti um dia, só que faltava até um pouco pro pré-olímpico. E, veio bastante gente falar comigo, principalmente minha fisioterapeuta de lá.
veio conversar comigo e aí eu consegui juntar tudo e ir recuperando, tomando remédio, e aí eu consegui jogar o pré-olímpico. Eu falei assim, Uhum, vai ser o pré-olímpico, vamos ver se vai ou não. uhum, Mas no fundo eu já sabia que ia ser muito difícil da gente classificar. E uhum, eu não queria ter levar esse sentimento comigo de ter desistido, sabe? uhum. E se você se classificasse, né, que acabou não acontecendo, a Itália não se classificou para os Jogos de Tóquio, eh, aí iria outro grande desafio que você teria que cumprir aí, né, a etapa, a reta final até ir para os Jogos, que aí é um outro, enfim, ia ser um outro desafio para você. E chegou num ponto que eu não sabia mais se eu queria ir para os Jogos Olímpicos, porque eu não queria lidar Então, com, então, tipo, pra você ter noção, como que pode o seu sonho virar, tipo, uma coisa que você um não quer pesadelo, mais uma por coisa que você está não pesadelo. querendo, é. É. E você falou no começo da conversa, agora não me recordo, você tem ou tinha uma psicóloga em algum momento. Isso foi mais recente ou você já tinha nessa época, Eu por tive uma conta da psicóloga, tua equipe na não, eu tive uma Itália? psicóloga individual na época das Olimpíadas que era mas era mais voltado para o esporte. Aham. Aí depois eu comecei a fazer psicóloga também em 2020, Uhum, que daí também foi por conta própria. Tinha a da seleção, mas eu sentia que ela não ajudava, porque uhum. psicóloga também não é Mas em tão 2020 você ainda simples. estava lá na Itália ou você logo veio a hora que fechou Tava. tudo? Ah, ainda ficou lá Não, um tempo. na hora que fechou tudo, eu vim. Ah, você Graças a conseguiu Deus que eu voltar, consegui. tá. Uhum, Tipo, começou a fechar tudo, aí meu técnico falou, pode ir embora que eu acho que vai demorar isso. uhum. Aí, tipo, no dia seguinte já peguei o voo, já tava cancelando um monte de voo, e aí dei Aí você sorte de ter conseguiu, conseguido. aham. É. Mas aí então a psicóloga era aqui do Brasil, essa psicóloga era do Brasil. Eu tinha da Uhum, seleção italiana, eu fazia até com a da seleção italiana, mas não sentia que me ajudava muito. uhum, Aí eu comecei uma por conta própria. uhum. E essa vinda por conta da pandemia já foi o teu desligamento ou você acabou fazendo o seu desligamento depois da seleção italiana? Não, porque o pré-olímpico foi em 2020, foi ano passado, começo do ano passado, 2021. 2021. Então, Ah, tá certo, por conta dos adiamentos, claro, tá certo. uhum. Aham. Então Então, aí você voltou para jogar o pré-olímpico ano passado, 2021. 2020 eu ainda fiquei bastante tempo no Brasil, porque estava fechada a fronteira, e eu Uhum. estava dando graças a Deus. Coitada, duro, cara, quando chega nesse nível, né. Não, então eu ficava na ansiedade de tipo, ai meu Deus, quando que eles vão ter que falar pra eu ir, quando que eles vão ter que falar pra eu ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. E aí eu ainda dei sorte que eu só consegui ir no final do ano, tipo, no final de novembro, acho, Uhum. mês de dezembro. Só que aí também foi um problema, porque eu fiquei muito tempo longe, e aí as meninas tinham um pouco de raiva porque eu não treinei todo esse tempo com elas, só que, tipo, não era culpa minha. Exato, Então sempre tinha algum problema. Uhum. Bom, aí vocês não se classificaram, e aí você decidiu se desligar da seleção. Sim. E foi simples esse processo para você? O que a própria seleção me facilitou pelo fato de, tipo, eu não ter ficado bem lá. Uhum, Eu falei, tipo, não quero passar por isso de novo, não quero ter esse sentimento de novo. Eu quero. Tanto que hoje em dia eu penso, tipo, tem um time que me oferece muito mais dinheiro, mas eu sei que o ambiente é ruim. Não. Eu não. prefiro tá bem com a minha cabeça, tá feliz, Uhum, num lugar que eu estou bem, é mais uhum, importante do que qualquer coisa. uhum. Voltar que eu digo, voltar para sua sair da seleção e voltar para o seu clube na Itália, não era uma opção? Continuar jogando os campeonatos Eu ali até joguei. europeu? Então, quando acabou foi acho que final de janeiro, começo de fevereiro, acabou com a seleção italiana. E aí não tava bem mentalmente, aí eu conversei com o meu técnico, porque na teoria era para eu continuar jogando pelo clube.
Só que eu Uhum, falei, eu preciso de um tempo no Brasil, preciso voltar para casa, não tô uhum, bem, uhum. Se preciso, recompor, né? tipo, é, eu ainda cheguei a jogar, depois que a gente não se classificou, cheguei a jogar 3 jogos com o clube que foram, tipo, Ruins. um eu acabei brigando com uma menina do outro time. Ei, caramba. Aí o segundo tive uma crise de ansiedade no meio do jogo, o terceiro só fui expulsa, tipo, não dava pra ver que eu não tava bem. Não estava bem. É. Aí ele falou, não, vai, tranquila. Aí eu fui, fiquei um tempo no Brasil e voltei para as finais só. Uhum, E aí foi completamente outra coisa. Tipo, estava muito bem com o time, porque o clube lá, o Roma, eu sempre me dei muito bem com o técnico. O técnico é tipo, eu tenho contato com ele, a gente fala até hoje. uhum, Foi meio que um pai, um irmão, um amigo. Era incrível. E o time era incrível. As meninas, a gente se dava muito bem. Tipo, acho que era um dos times mais, assim, amigáveis que eu já joguei. que legal. Então, era o que me salvava no meio do caos, eram essas meninas. Tipo, Uhum, uhum, estar com elas era o que me fazia bem. uhum. Então, foi não ter a seleção, foi tipo, parece que tava 100, 500 quilos, tirei 500 É, quilos tirou um peso das enorme costas. das suas costas, claro. É. E aí você decidiu então aí depois desses 3 jogos voltar para cá. Uhum. E agora você vai tentar representar a seleção brasileira que, né, eu imagino que você consiga. Como é que fica agora? Você tem que ficar um ano sem jogar pela seleção É, para já você deu um voltar? ano. Já Ah, já deu deu um por causa da ano. pandemia, claro, tá É, certo. aí Aham, tem que fazer a documentação tudo uhum, para poder voltar. uhum. E você Só já que eu sei começou que co não vai ser tipo, vai ser porque eu gosto do esporte, uhum, porque a competitividade, a gente sabe que na Itália e no Brasil é diferente, né? Tipo, o claro. Brasil. Uhum. Então, de alguma maneira, você está colocando então um ponto final nessa tua, carreira internacional, a hora que você opta em voltar a jogar pelo Brasil. Foi também conflitante para você pensar em abdicar dessa cidadania, esportiva italiana? Ah, um pouco foi, mas tipo, quando eu lembrava tudo que eu passei, tudo que Já te dava aconteceu, ansiedade, já né? já me dava ansiedade, assim, Então tipo, não às estava vezes, legal. teve época que eu sonhava até que eu tava brigando com as meninas. Nossa senhora, cara, que ruim, E, né? e aí, eu até falei, nossa, será que eu aguentaria para jogar outra Olimpíada? Aí eu começava a pensar, falava, não, não, pelo amor de Deus, tipo, além de tudo, tem os treinamentos que eram tipo de segunda a segunda, Uhum, e eu me lesionava bastante, então eu uhum. falei, tipo, além do mental, tem o físico também, tipo, não sei se eu não tô tão bem também mentalmente para ter esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão. É. Porque além de tudo ainda tem, claro, né, sempre tem a parte da preparação física que é exigente por si só, né. Se você está com outras Muito. questões, outros problemas para ter que lidar, é claro que fica muito mais complicado, né. Uhum. E aí agora você está nesse período, tipo, saindo da transição, vai se naturalizar brasileira novamente, para continuar aqui com uma carreira que talvez você já tenha batido no teto, é mais ou menos isso? Então, eu voltaria para a seleção para jogar, porque é uma coisa que eu gosto de ir nos campeonatos e tudo mais, e ajudar no time no que eu posso, não que eu tenha, tipo, ambição de ser a melhor jogadora ou Uhum, jogar. uhum, Acho que, pelo menos nesse momento, não é uhum. o que eu tô pensando. E você está trabalhando isso com a sua psicóloga, com o seu psicólogo, você está trabalhando isso também para se fortalecer e encarar enfim, voltar a ter uma motivação no polo aquático, pelo que o polo aquático sempre representou para você, e não necessariamente para É, ser a melhor jogadora do mundo ou para ser campeã olímpica e tudo mais. que é difícil ter uma motivação ainda, principalmente como a gente joga muito pouco.
É Então. difícil manter uma motivação. Uhum. Eu te mandei o texto, eu acabei nem falando com você, acabei acho que esquecendo que um amigo meu me mandou, e que inclusive é o Paulo César Rotella, que já gravei com ele, é um corredor e ele é diplomata. Você leu aquela matéria da Paige Hauschild? Eu dei uma lida assim por cima. Mas lê depois direitinho, porque é legal a reflexão dela, né? Ela ganhou ouro esse ano passado, né, 2021 em Uhum. Tóquio, da seleção americana, e ela chegou de volta, acho que à universidade dela e tal, e vida que segue, e ela coloca ela se questiona, mas ao mesmo tempo ela dá algumas soluções, tipo que o ouro é legal, mas na verdade não muda nada na sua vida e ainda mais no polo aquático, né? Porque se ela tivesse sido ouro em alguma outra modalidade, talvez ela tivesse mais reconhecimento, Mas principalmente sim, financeiro, né? Eh, e eu discuti. esporte coletivo principalmente é difícil, tipo, você Então, ter uma. Então, eu não sei como é que ficou com aquela seleção americana, né, que ganhou a Copa do Mundo, né, que teve aqueles protestos daquela jogadora que me fugiu agora o nome, que tem um cabelo colorido curtinho e tal. Uhum. Porque também não ganham o reconhecimento que gostariam de ter ou que os homens têm e tudo mais. E aí não é nem só por conta do esporte coletivo, ainda no futebol é mais complicado ainda, porque No o, futebol. o, o dos homens é N vezes maior em termos de reconhecimento do que Eu o acho que o feminino. único esporte coletivo assim que tem mais reconhecimento é o futebol, Exato, reconhecimento individual, principalmente, assim. individual, bom, nos Estados Unidos tem basquete, né, tem outras modalidades É, que a gente sabe aqui mas é do sempre Brasil masculino. que tem. É, infelizmente. Mas, enfim, e eu conversei isso aqui com uma psicóloga do esporte, a Cara de Pierro, que já esteve aqui 2 vezes, no último episódio do ano de 2021, e eu perguntei para ela dessa questão, né, do olímpico, né, que você não teve essa ressaca pós-olímpica, porque justamente foi a hora que você foi para Itália depois da Olimpíada? Já foi É que direto para não. Itália, né? É, Depois da Olimpíada, Então você estava ainda numa ascendente, mas muitos atletas têm isso, né? Tipo, acaba os Jogos Olímpicos e é isso que a Paige escreveu nessa matéria que eu também vou compartilhar aqui com o ouvinte no post do episódio de hoje. Tipo, e aí, você ganhou ouro, e aí, né? Quanto é que vale esse ouro, né? E aí eu conversei isso com a Carla, depois até te convido a ouvir esse episódio, que é bem legal, ela que atende a Ana Marcela, atende o Bruno Fratos e tudo não. mais, que são Uhum. medalhistas, e ela fala, né, desse conceito da carreira dupla, do atleta saber que o esporte ele só leva você até um certo ponto e normalmente pela pouca idade, quando o atleta se aposenta, não é uma coisa que ele vai viver daquilo para sempre, a não ser que você seja um Michael Phelps, a não ser que você seja um desses assim ultra talentosos que conseguem N medalhas e são reconhecidos por isso, principalmente nos Estados Unidos. Mas a verdade é que mesmo que você tivesse conquistado ouro, mesmo que você tivesse conquistado uma vaga no Olímpico, na seleção olímpica italiana e eventualmente tivesse sido vice-colocadas medalhas de prata, né, para a seleção americana que eventualmente acabou ganhando, isso também é muito mais uma satisfação pessoal do que alguma coisa que vai te realizar para a vida, no sentido de você poder usufruir daquele momento para o resto da Sim. vida, em termos financeiros, né. E aí eu queria saber Uhum. então aqui, para a gente já caminhar para o finalzinho da nossa conversa, assim, como é que você, enxerga isso, né, como é que você já acessou isso, seja com os teus pais ou com o seu psicólogo ou psicóloga, sabendo que mesmo que você tivesse conseguido uma medalha olímpica ou uma classificação olímpica, que isso ele tem um alcance limitado em termos da vida real, né, para você pode ser a maior satisfação da vida e você vai levar isso para o resto da vida, que eu acredito muito nisso, né, mas a verdade é que quando você volta para o Brasil ou quando você sai da piscina, no teu caso, a vida que segue, você vai ter que arrumar um jeito de ganhar a vida, porque isso não vai te dar o sustento que você poderia ter Sim. se você fosse uma campeã, sei lá, né, de uma outra modalidade mais conhecida. Enfim, como é que você, enfim, reage a isso? O que que você pensa a respeito disso? Como é que fica na cabeça de alguém como você, que se entregou ao esporte desde quando era muito novinha, até hoje, passou por altos e por baixos, e agora você está com 26, né, para 27 anos, você está nesse momento que eu acredito que seja um momento de transição.
Então, eu acho que sempre foi, o objetivo da medalha foi sempre uma conquista pessoal. Principalmente, né, porque eu jogo polo aquático, eu já, se eu fosse pensar em, né, dinheiro relacionado ao esporte, Já tinha saído não logo é, no já, primeiro ano. é, começou, já ia ver, não vai rolar. E, e eu senti muito isso, não, mesmo não classificando, né, tipo, é, essa sensação, tá, não classifiquei, e agora, tipo, eu tinha planejado a minha vida baseado, tipo, tá, vou classificar para as Olimpíadas, vou voltar para o Brasil, vou dar um descanso para mim e vou começar a estudar. Só que isso não aconteceu, então, tipo, mudou completamente o rumo da minha vida. Não consegui, tipo, o que eu queria, mesmo depois, tipo, abdicando tanta coisa na minha vida, não consegui classificar para as Olimpíadas que era o que eu queria. Tá, e agora o que eu faço? Onde eu me encaixo? Tipo, eu fiquei bem perdida quando eu voltei. Uhum. Tipo, eu acho que mais perdida do que se eu tivesse conseguido uma medalha. Pelo menos eu ia falar, tá, Porque você ia se justificar, eu não sei se menos tipo, perdida, mas você ia ter a justificativa, bom, eu tô tipo, meio que tem uma perdida, mas tá medalha aqui, aqui, eu tenho né? um É, peso aqui em ouro que para mim significa sim. muito, né? Tipo, ia ter essa satisfação pessoal, né? Tipo, aí Uhum, fica uma insatisfação, porque eu não consegui o que eu queria. aham. E que lição que você tira? Tudo bem que você ainda está no meio disso tudo, né? Tudo muito recente para você, mas assim, o que que você acha que você já está processando e aprendendo com, enfim, com essa trajetória até agora na tua vida esportiva? Ah, o que eu aprendi é que a saúde mental é muito importante no esporte, principalmente. Na vida, mas pro esporte principalmente. Uhum, Porque senão chega um ponto que foi o ponto que eu praticamente cheguei, né? De não, quase não querer ir pra Olimpíada por não estar bem mentalmente, não estar bem com o grupo. E, tipo, às vezes eu penso, nossa, se eu tivesse continuado na faculdade, tipo, eu abdiquei a faculdade e não classifiquei. Mas eu acho que não tem como saber, naquele momento era aquilo que eu queria fazer, tipo, são pois é, riscos. A exato. nossa vida é assim, a gente tem que arriscar pra ir atrás do que a gente quer, né? Uhum. Se a gente conseguisse enxergar as coisas sempre de uma maneira fora delas, né, tipo, você tá fora daquela situação, deixa eu avaliar. Talvez fosse mais fácil para a gente tomar algumas decisões, né. O duro é quando você tá ali no calor do momento, com aquela cabeça que você tem, e ter que tomar as decisões corretas, e a gente sabe que a gente nunca vai tomar sempre as decisões corretas, A gente isso vai é uma errar coisa, muito. vai errar muito e vai continuar errando, né, isso é inerente, né, ao ser humano. Agora, eh que conselho que você daria para uma menina que está querendo começar a jogar polo aquático hoje, uma jovenzinha como era você quando você começou com 12, 13, 14 anos? Não comece. Brincadeira. Não, caramba, eu falei: "Nossa senhora, que recado ruim". Mas tudo bem, você pode dar, claro, né. Não. É, não, eu acho que o polo como não é um esporte tão conhecido, tão grande, é muito mais fácil de abrir portas, tipo, de você conseguir ser uma boa jogadora por não ter tanta competitividade e vai abrir muitas portas para tudo. Para faculdade, para tudo. Tipo, uma faculdade, para uma bolsa de faculdade nos Estados Uhum, Unidos, que eu acho que uhum. é, assim, a melhor coisa, uma das melhores coisas que pelo menos o polo me proporcionou foi a oportunidade de ter uma bolsa de estudos numa faculdade dos Estados Unidos, que se você se forma numa faculdade dos Estados Unidos, você vem para o Brasil, você tem um diploma de uma faculdade americana, tipo, para Já é um arranjar enorme um... diferencial, é. Sim, acho que é isso. Além de, tipo, viagens, experiências que eu tive, pessoas que eu conheci, eu tenho amigos no mundo inteiro, tipo, se eu quiser ir
para a Austrália, para China, eu vou conhecer alguém Uhum, que vai ser meu amigo, que vai estar lá para me ajudar, para me fazer eu turistar pela cidade. uhum, São experiências que vão ficar para a vida inteira. Tipo, não, independente de tudo, eu não mudaria nada do que eu vivi. uhum. Você acha que ou você sabe, né, de outras mulheres que passam por esses por esses obstáculos que a gente tem na vida, né? Você citou um pouco aqui dos que você viveu, mas tem outras meninas que jogam com você, que jogaram com você nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, que passam por esses tipos de dificuldades ou similares e que também talvez necessitassem de ter mais um apoio psicológico com um psicólogo do esporte e tudo mais, e não tem. Como é que é essa estrutura aqui no Brasil? Assim, a seleção brasileira tem, ou o Clube Pinheiros tem, proporciona? Porque está cada vez mais, né, na moda esse assunto, principalmente depois do ano Sim, passado, que foi o ano onde todo mundo descobriu que o atleta não é só um super atleta, ele também é um ser humano e tem os seus problemas, as suas dúvidas, as suas inseguranças. É, você acompanha meninas, mulheres que jogam, que jogaram com você e que eventualmente teriam essa necessidade e por algum motivo não têm esse acompanhamento? eu tive uma amiga, a Mirella, né, da seleção brasileira, que ela desistiu faltando quase nada para as Olimpíadas, porque ela não estava bem. Ela até fez uma matéria depois sobre isso, sobre crise de pânico, essas coisas, porque ela não aguentou psicologicamente, mentalmente, e ela desistiu faltando tão pouco. Uhum. E ela nunca teve um apoio psicológico ou um apoio que ajudasse ela? Eu acho que acho que ela começou a ir atrás, talvez tarde demais, porque a gente às vezes nem sabe o que é. Tipo, eu não Uhum, sabia que era que eu tinha crise de ansiedade até eu contar para psicólogo, entendi. ó, aconteceu isso. Uhum. É uma pena, né, porque, hoje em dia o acesso está muito mais fácil, né, enfim, você mesma pode procurar alguém, mas isso ainda não ser uma preocupação de um coletivo, de uma equipe, de um clube, de poder proporcionar isso também como uma parte da estrutura, né, não somente a Uhum, piscina, não somente fisioterapia ou sala de musculação, poder proporcionar isso. Eu sinceramente achei enfim, que por conta justamente da estrutura dos clubes hoje em dia e do esporte de uma maneira geral, não do polo aquático em específico, eu achei que já pudesse ser um pouco mais popular isso. deram psicóloga pra gente bem ali no finalzinho Na reta final, é. na reta final e era mais coletiva, assim, sabe? Era É mais uma. pro grupo. Teve uma triatleta aqui que falou disso para mim. É mais um psicólogo para te motivar, para te deixar com sangue nos olhos, do que um psicólogo para te ouvir os seus problemas, das suas aflições e tudo mais, como ser humano, não é? É uma preparação, eu não sei nem, deve ter um nome, mas eu não sei como é que fala, mas é uma preparação mais pré-competição, né? Para Uhum, tratar do ser humano, um atleta que está lá enfrentando aquela batalha das competições. E com sim. certeza isso muitas vezes não é o suficiente, né? Enfim, a gente tem acompanhado isso e talvez tenha sido isso também um pouco o caso com você. Agora, o que você acha que é preciso, sabendo disso tudo que você sabe hoje, dentro do polo aquático, para um atleta ser um bom atleta, um atleta campeão? Ou o que você viu, o que você sabe que tem na seleção americana, né, que é a atual campeã olímpica no polo feminino, ou na seleção italiana, que você viu e que por acaso você também não conseguiu usufruir justamente por estar, que tem de diferente que facilita ou que dá todas as condições para que os atletas possam desenvolver o seu potencial? O que é preciso ter nesse indivíduo, homem ou mulher, para que ele seja um ótimo jogador a nível Eu acho que, mundial? eu acho que principalmente disciplina, né? Com tudo, em questão de alimentação,
essa parte psicológica também, principalmente, eu acho que é uma das mais importantes, porque uma coisa é você chegar no topo, outra coisa é você se manter no topo, que eu acho que é o mais difícil. Então, eu acho que a parte psicológica é fundamental para você se manter no topo. Eu acho que disciplina é o mais importante de tudo. Legal. E aí agora, com a tua cabeça de hoje, assim, como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Existe alguma coisa ou tá tudo ainda meio nebuloso? Ainda tá tudo meio nebuloso, isso que eu tô trabalhando, assim, na terapia para conseguir enxergar o que eu vou fazer, porque tudo que eu tinha planejado mudou, então ainda tá meio tipo, e agora? E você também conversa disso com os teus pais ou já chegou nessa fase que agora é mais uma relação tua com o psicólogo e... Eu até converso, mas é uma coisa mais difícil não é fácil nem de conversar com psicólogo, assim. Então, com meus pais é mais difícil. Difícil, E com o tem Bruno? a pressão de fazer a faculdade, não sei o quê. Continua a pressão. Cara, não é fácil, né, Isa? Não é fácil, não. Mas se eu puder te dar algum conselho aqui, assim, cara, você é muito nova, aproveita. Você não tem mais 20 anos, você não tem mais 15 anos, mas você é muito nova, cara. Dá para você fazer o que você quiser ainda, sem dúvida nenhuma. E com o Bruno, como é que é isso? Porque agora você também, como irmã mais velha, você pode passar muito para o Bruno para tentar abrir os olhos dele ou dar sua perspectiva sobre as coisas, porque o teu irmão ainda está na fase ascendente, né? Meu irmão é mais cabeça dura, mas eu tento ajudar. Ele é tipo o filho assim. do teu pai. Então. Mas eu acho que, assim, de casa, quem ele talvez escute um pouco mais sou eu. Entendi. Aí eu tento sempre dar uns puxão de orelha nele. Tipo, Bruno, vai fazer isso, faz aquilo. Ou pelo menos queria muito que ele estudasse nos Estados Unidos, até porque eu tive essa oportunidade, eu sei quanto é bom. E o quanto seria bom ele terminar, né? Ter o estudo completo. Só que ele estava lá nos Estados Unidos, aí teve a pandemia também. Então, aí ele teve que voltar. Aí tá tentando alguma bolsa, só que no masculino é difícil, mais difícil bolsa, porque uma faculdade lá é um pouco bem cara, né? Bem caro, meu Deus do caro, com o câmbio de hoje em dia. Já é com caro câmbio de hoje em dia, normalmente, então o câmbio de hoje em dia não tem a menor condição. Então ele tá tentando ir atrás dessa bolsa para poder voltar para lá. E ele também tem a oportunidade de ir para Itália, se ele quiser. Ele tem passaporte italiano também, então só acho que ele tem que decidir se ele... E ele é super inteligente, se ele quiser passar na USP, ele passa. Entendi. Tipo, ele tem várias oportunidades, assim, de, tipo, ir para os Estados Unidos, mas se ele quiser ficar aqui, ele também vai poder estudar numa faculdade muito boa. Não sei de onde surgiu essa inteligência, que eu não sei. E ele tá com quanto? 24, 23, quanto? Não, ele tá com 21. Nossa senhora, é novíssimo, Ou ele vai fazer 21. Acho que ele vai fazer 21, tá com 20. Uau, que legal. Bom, que você consiga aí dar os seus conselhos como irmã mais velha, porque você já é bem mais velha do que ele, né? E você tem né? Nessa idade, então, tua, você ter 5 anos a mais de experiência na vida de jogadora, com certeza pesa bastante. Tomara que ele consiga aí te ouvir. Isa, muito obrigado, adorei bater esse papo. Parabéns aí por todas as suas conquistas, por todas as suas, os seus méritos. E boa sorte aí agora nessa fase da tua vida já como uma jogadora de polo aquático ativa, talvez até seleção brasileira, mas não dedicada somente a isso. Quem quiser te acompanhar, quem quiser saber o que você tem feito da tua vida e tal, qual que é a rede social que você está ativa, ou quais são as redes sociais? Passa os teus contatos. Instagram? Qual que é o teu Insta mesmo? Isa Chapini? Legal, Isa com Z, né? E Chapini com 2 P's. Eu vou colocar um link no post do episódio de hoje. Obrigado, adorei bater esse papo com você. Manda lembranças para os teus pais. Pode deixar. Obrigada pelo convite, também adorei. Legal, obrigado, Isa. Um bom dia para você. Obrigada, para você também.
Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.